Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações nessa hora. Que você seja alcançado por essa maravilhosa palavra, que é a palavra de vida eterna, que vem dos altos céus para nós. Eu quero pedir já para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Não deixe de deixar o seu like, porque é muito importante para que essa palavra chegue a outras pessoas, tá certo? Quero agradecer o apoio de sempre e vamos para a palavra de Deus, Hoje eu quero ler no livro de Salmos, capítulo 116, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Vamos orar rapidinho. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Essa palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos conduz, Senhor, para nós chegarmos até o Senhor. Muito obrigada. Abre o meu entendimento espiritual para que eu possa passar a tua palavra, Senhor, aos corações daqueles que estão ouvindo neste momento. Fica conosco e assim eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Aqui a palavra nos fala a respeito do salmista, a qual ele vem aqui, ele começa neste salmo dizendo que ele ama o Senhor. Diz assim: amo o Senhor. Aí ele declara que ama o Senhor e ele diz: porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aqui o salmista, ele declara o seu amor porque o Senhor o livrou. Quando o salmista estava em grande aperto, em grande aflição, ele invocou o nome do Senhor, e ali o Senhor veio para livrá-lo. Ele livrou o salmista, do seu momento de aflição, de medo a qual ele estava vivendo. E ele diz assim, ele continua dizendo no Salmo: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aqui ele está declarando como ele se encontrava, como no momento em qual ele estava passando, ele estava se sentindo. E ele diz aqui, que cordéis de mortes o cercaram e angústia do inferno se apoderaram sobre ele. Eu encontrei aperto e tristeza. Quantas vezes nós estamos passando por momentos igual o salmista aqui também passou, de angústia, de medo, de insegurança, de dores, que nós achamos que não tem mais escape, que nós não vamos sair daquela situação. Mas aqui o salmista, ele nos dá uma ideia, de como nós podemos escapar desta situação. Ele diz que ele clamou ao Senhor, e quando ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu ele. E a Bíblia diz que ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Olha só o clamor dele: Senhor, venha ao meu encontro. Eu estou em desespero, trazendo para minhas palavras agora. Eu estou em desespero, a minha situação é essa. Os cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim.
Mas me livra, ó Deus, me livra, como ele diz, eu invoquei o nome do Senhor. Não deixe com que essa situação, ela venha te paralisar, mas que essa situação venha fazer você olhar para o Senhor e saber que existe um escape nele, existe um escape para nós, para a angústia, para os problemas, para as situações difíceis em qual nós nos encontramos muitas vezes. Então não é para você ficar prostrado diante dessa situação, mas é para você invocar o Senhor, sabe por quê? Ele nos diz aqui o que ele vivenciou da parte de Deus, e ele continua dizendo aqui, piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, né? E aí ele diz assim, depois que o Senhor, ele interviu na causa dele, ele diz assim para a sua alma: volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, né? E ele continua dizendo assim, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha o que ele declara aqui, naquele momento que ele passou aquela aflição, a qual estava consumindo o seu ser, né? Desesperado, ele clamou ao Senhor, o Senhor veio no socorro dele, e aqui ele já está declarando para a sua alma: pode descansar, porque o Senhor livrou os meus pés da queda. Então você pode descansar nele. Ele livrou os teus olhos das lágrimas, ele livrou a sua alma da morte. Aqui o salmista declara. Então eu quero te dizer, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Aqui o salmista está contando daquilo que ele presenciou da parte de Deus. E se nós formos olhar para toda a Bíblia, os servos do Senhor, quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor veio em seu auxílio. Vai ter momentos, sim, a qual o Senhor vai permitir com que passamos situações desta forma, para que nós venhamos a vivenciar o que o salmista também vivenciou. Como é bom ver o escape de Deus em nossas vidas. Como é bom saber que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, nos atende, manda a resposta dos altos céus. E aí, continuando aqui neste salmo maravilhoso, depois disso ele diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, né? Ele declara que ele quer estar diante do Senhor. No versículo 12, ele se faz um questionamento: o Senhor livrou a minha alma da morte, o Senhor livrou os meus pés da queda, o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. E ele continua dizendo aqui no Salmo: e que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Se você está de pé, porque ele te livrou da queda. Se você não está em prantos, é porque ele tem te livrado das lágrimas. Se a sua alma ainda está em paz, é porque o Senhor já tem livrado. Porque muitas angústias nós passamos nessa terra, muito momento de trevas nós passamos, mas só enquanto o nosso Senhor não se levanta para nos socorrer. Porque quando ele se levanta para nos socorrer, ele muda o cenário, como ele mudou aqui. Enquanto o salmista aqui, ele estava vivendo em angústia, né? Ele levantou a sua voz ao Senhor, e depois de tudo que o Senhor realizou na vida do salmista, ele diz: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Você tem sido ouvido pelo Senhor, a tua súplica, as tuas orações, as nossas orações já tem chegado diante do Deus vivo. E quando o Senhor decretar a nossa vitória diante da situação a qual nós temos colocado diante dele, nós vamos poder falar também como o salmista falou: eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha súplica e a minha voz. E por isso eu amo o Senhor, porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós, os seus servos, estamos sobre o
cuidado de Deus. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós nos animarmos, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco, como diz a sua palavra. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Continuando aqui, né, a palavra, e o Senhor deu livramento para o salmista, e aqui o salmista está engrandecendo ao Senhor. Nada do que nós fizermos, como ele diz aqui, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Nada do que nós fazemos, nada chega aos pés do que Deus faz por nós. Nós somos muito ingratos muitas vezes, porque não reconhecemos, né, que o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem velado pela nossa vida, pela nossa alma, pelas nossas causas. Mas às vezes nós precisamos passar o que o salmista passou, para elevarmos nossos olhos a Deus e saber que realmente nós necessitamos da misericórdia dele sobre as nossas vidas. E o salmista se alegrou, né? Porque o Senhor ouviu o seu clamor e lhe deu vitória sobre aquela situação. E depois a alma dele já estava tranquila, já estava em repouso, como ele diz aqui, né? Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, ainda que os nossos inimigos, como aqui também os inimigos do salmista, né, se rodearam para tentar acabar com a sua vida, ninguém toca em você se Deus não permitir. Nada do que façam contra você vai prevalecer, porque a palavra do Senhor diz que toda ferramenta preparada contra nós não prevalecerá. E essa é a herança dos servos do Senhor. Se você é servo do Senhor, se você tem andado em fidelidade com o Senhor, nenhum mal, nenhuma arma, nenhuma armadilha vai prosperar contra você, porque o nosso Deus, Ele entra na nossa causa, e envergonhado e confundidos sejam todos aqueles que se levantam contra os seus servos. A palavra do Senhor, ela é fiel para com os seus servos. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos enchendo da sua graça, para prosseguirmos e vivermos experiências como o salmista viveu na presença de Deus, né? Se nós formos parar para meditar em cada palavra do Senhor aqui, sobre os livramentos de Deus para com os seus servos, nós vamos se alegrar juntamente com eles, né? E aqui o salmista, ele declara o amor dele pelo Senhor, por tudo que ele tem feito, né? E tudo que nós fazemos para Deus, ou achamos que estamos fazendo, é como um trapo de imundícia, né? É como nada diante do que Deus faz por nós. Ele garantiu a nossa salvação através da cruz. Desde o Éden nós estávamos perdidos, porque o pecado adentrou na humanidade, mas veio o escape em Cristo Jesus, porque Deus, Ele sempre manda um escape para nós. Ele não vai deixar nós desamparados, não. Ele nos ama e por isso entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra é cheia de relatos, de maravilhas que o Senhor executou em prol da sua igreja e do seu povo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre nessa hora. Amém. Pois me deste tua salvação. Obrigado, Senhor.